a gente vai ouvir Marina Silva, enfim, estamos chegando ao fim da apresentação dessa pré-candidatura e queremos ouvir Marina, nossa convidada de honra. Por favor. Obrigada. Eu estou emocionada com o que está acontecendo aqui agora. E imagino que Muriel também, a nossa decana do Elo Mulheres, como está emocionada, a nossa jovem porta-voz Laís, a emoção de todas vocês, a qualidade dessas capacidades, dessas habilidades, dessas sensibilidades todas se atravessando para poder ser ter uma ação coletiva para melhorar a qualidade da política institucional. Imagino o quanto isso deve ser fortalecedor para o Bandeira, para a Andréia, mas principalmente para o Bandeira saber que está contando com essa qualidade política, essa qualidade técnica e esse compromisso ético desse grupo de mulheres tão potente que está se dispondo à política institucional nesse formato tão inovador de ser um mandato coletivo, né? De fato, a Rede é um partido que veio para ajudar a melhorar a qualidade da política, tanto na visão, quanto no processo, quanto nas estruturas. Nós somos um partido que apostou na inovação política nesses 3 níveis: visão, processo e estrutura. Porque muitas vezes a gente é muito bom de visão, mas a gente é muito ruim de processo. E quando você tem uma visão ótima, generosa, mas o processo não é compatível com aquilo que se diz na hora que se vai fazer, muito se perde daquilo que se pensa, daquilo que se acredita, né? E quando, às vezes, até a visão e o processo são bons, mas as estruturas são rígidas, elas não têm porosidade, não permitem o atravessamento e nem têm a flexibilidade e a plasticidade para se adaptar a determinadas circunstâncias, também a gente perde muito. E a política não é um processo de repetição, um processo morto. É, sobretudo, um processo vivo, não é? A política é como se você entrasse num set analítico e as coisas que vão acontecendo ali, acontecem ali. E é preciso saber perceber, ouvir e compreender, ver, perceber, ouvir e compreender, e, sobretudo, saber fazer, não é? Na hora das oportunidades que elas surgem. Então, eu acredito que o mundo está precisando desse tipo de inovação no processo político, né? Todas vocês que falaram, com todas as competências, com todas as inteligências, sensibilidades, as capacidades criativas, produtivas, livres, acho que é tudo muito compatível com o que a gente vem lutando. Na Rede, além da gente ter as candidaturas coletivas, que o Pedro Ivo resgatou muito bem, o nosso jovem Zé Gustavo, né, quando saiu candidato pela primeira vez a deputado federal, em 2014, quando eu fui candidata a presidente, ele criou a figura dos co-deputados, né, e deputadas, era um processo coletivo, e, de fato, ele fez toda uma formulação para isso, não sei nem se os registros da RAP se alcançam essa inovação do Zé, né? E o Zé, inclusive, está ajudando aí na campanha do Bandeira, ajudando na coordenação, né? E essa inovação, ela é acompanhada de outra. Nós temos também as candidaturas cidadãs, que são de pessoas que não são filiadas orgânicas à Rede, mas que elas podem se filiar para ter aquilo que nós chamamos de candidaturas cívicas. Você tem uma causa, você muitas vezes não tem espaço nos partidos tradicionais, porque eles não têm mobilidade política,
Às vezes falam muito em mobilidade social, mas não existe mobilidade política. Você tem que ser sempre de uma tendência poderosa dentro daquele grupo, ou está sendo chancelado pelo dono do partido ou subdono do partido para poder, né, ter um espaço, né? Por isso que eu vi a alegria de quando o Bandeira, o Mário perguntaram: você quer ser candidata, né? E poxa, eu também posso ser candidata. Eu imagino que foi um pouco essa sensação, porque de fato a Rede é um partido que nós chamamos um partido de borda. Nós estamos literalmente fazendo com que essa borda possa vir encapsulando o centro, esse núcleo estagnado do poder que já não tem porosidade, que não está aberto às novas linguagens, todas essas que foram mencionadas aí por vocês, não é? Na forma das várias inteligências, né? Das 7 inteligências. Eu gosto, às vezes, do simbolismo, né? O 7 é o número da perfeição, né? E a perfeição não é algo que está pronto, é algo que a gente persegue, que a gente constrói nas nossas imperfeições. E essas candidaturas cívicas também são um grande potencial que tem que ser estimulado durante as eleições, porque muita gente não quer ter uma vida orgânica partidária, quer continuar lá trabalhando na sua frente de trabalho, como biólogo, enfim, não quer ter uma vida orgânica, mas ele pode ser um bom político. E a política está precisando, né, chamar para dentro do espaço institucional pessoas que, de repente, passaram a ter repulsa pela política, não por acaso, mas viver, concordo, é um ato político. E agora nós estamos sendo convocados para esse serviço mais amplo para todo mundo, que é como vereadora, como prefeito, e eu fico muito feliz e agradecida pelo Bandeira de Mello. O Bandeira poderia estar em qualquer partido, o nome que ele tem, o carisma que ele tem, e ele escolheu esse partido feminino chamado Rede Sustentabilidade, né? Porque também ele é uma pessoa que, digamos, está nessa frequência, né, da contribuição do feminino. É um momento difícil e vocês têm muita consciência, né? Ouvindo toda, digamos assim, a história profissional, a área de estudo, de atividade de vocês. Eu sei o quanto vocês estão conscientes do que é ser um vereador, uma vereadora, um prefeito, nesse contexto do mundo e do Brasil, principalmente uma cidade tão sofrida pelas ações da corrupção, do descaso, de todas as coisas que não pode ser, que não é, como diz a música do o rock, que agora me esqueci de quem é, né? Que não é o que não pode ser, que não é a política no Rio de Janeiro, né? E, de fato, nós estamos vivendo essa configuração de múltiplas crises, como foi dito, e eu tenho dito já há alguns anos que nós vivemos uma crise civilizatória. Essa crise civilizatória se compõe de várias crises econômica, social, ambiental, política e de valores, e que para a gente enfrentar isso é preciso, não é, pensar num novo modelo de sociedade, que é um modelo sustentável de sociedade em todas as suas dimensões, na dimensão econômica, social, ambiental, cultural, e essas 4 dimensões, as Nações Unidas trabalham com elas, mas eu acrescentei mais 3. Que o modelo, para ser sustentável, precisa ser do ponto de vista ético, do ponto de vista político, e também tem uma dimensão da sustentabilidade que é estética. Existem coisas que devem ser preservadas, valorizadas, não é? Não é pela liquidez econômica que ela tem, é pelo valor simbólico, é pelo valor imagético, é pelo valor histórico, é pelo valor acústico, é pelo valor pictórico que determinadas coisas têm. E essa é a dimensão da sustentabilidade estética, não é? E, para mim, ouvir que temos tantas mulheres do mundo das artes, do mundo da ciência, da comunicação, gente que estuda geografia, são muitas as habilidades que estão postas aí. É disso que nós estamos precisando, né? Porque estamos vivendo essa crise civilizatória e essa crise ela vai ter que ser enfrentada por cada um de nós.
eu costumo dizer que, na base dessa grande crise, as mais importantes né, a crise política, a crise de valores e a crise ambiental. São as três que fazem com que as outras sejam potencializadas. Boa parte dos problemas que nós vivemos, seja na cidade do Rio de Janeiro, seja do mundo, já existem respostas técnicas. O que não existe é o compromisso ético e a prioridade política de transformar essas respostas técnicas em saídas efetivas para os problemas ambientais, os problemas sociais, os problemas do racismo, os problemas da discriminação contra as mulheres, contra os povos indígenas, não é? Contra quem quer que seja. Como também parte aqui das velhas pioneiras que entraram nesse lugar da política, né? Eu venho dos seringais da Amazônia, vocês conhecem a minha história, né? E no meu estado do Acre tinham poucas mulheres na política, mas geralmente quando aparecia uma, era mulher de ex-governador, de ex-senador, de senador, o sobrinho não sei de quem, o filho não sei de quem, né? Foi a primeira vez que uma mulher negra dos seringais, que são os excluídos entre os excluídos, que viveu num sistema de semi-escravidão, analfabeto até os 16 anos, consegue um mandato de senadora da República. Isso, no começo, parecia uma loucura. As pessoas achavam, né, que era um passo maior do que as minhas pernas. E eu fico muito feliz, porque a gente teve que enfrentar muitas dificuldades, inclusive a dificuldade que ainda persiste das mulheres que muitas vezes não acreditam nas próprias mulheres para lhes representar. E, de repente, a gente começa a ver, não é, uma profusão de ação das mulheres, de que se somos 50%, no mínimo devemos ser metade, metade, no Congresso, no Executivo, no Judiciário, dentro das empresas, em todos os lugares, para que possamos dar essa nossa contribuição para esse mundo em crise. E eu termino, já que a arte foi tão invocada, boa parte do meu processo político, o André, o Bandeira, o Pedro Ivo, né, eu sei que está muito feliz, como ele falou, deu para ver nele, né, com tudo isso que está acontecendo, é muito em cima daquilo que é o meu lugar de existência, desde da minha criancice, como dizia minha avó, eu quis ser freira, e então o universo da minha avózinha, que me educou nos rudimentos da fé, mas eu fui alcançada também pela minha formação em História, depois eu fui alcançada pela uma formação autoral que eu fiz no campo da... Eu não sou psicanalista, né, mas desde 82 que eu me apaixonei pela psicanálise, tenho especialização em teoria psicanalítica pela UNB e em psicopedagogia pela Universidade Católica aqui de Brasília, não é? Então, esse é um dos lugares também da minha elaboração política. E a outra é a inspiração pela arte, mas a arte popular da minha avó, da literatura de cordel do Nordeste, que eu sou apaixonada, e da poesia de um modo geral. Então, para mim, o que eu vi hoje com alegria é de poder ver isso que a Andréia falou, né? Vocês criaram, vocês da Bandeira, essa construção para essa disputa eleitoral, né? E eu sinto isso quase que uma obra de arte, uma arquitetura muito moderna, né, para a política, muito atualizada, nem quero usar o termo moderno, mas eu sinto que tem uma inspiração artística muito forte, além de outras inspirações, né? E eu queria terminar deixando uma poesia para vocês que me tocou profundamente uma vez, uma sessão solene no Senado, em que eu tinha acabado de chegar, né, muitas mulheres de diferentes partidos, a gente se unia sempre, os 30% a gente conquistou com todo mundo junto, era PMDB, era PT, era na época não era DEM, não, ainda, enfim, não era Democratas, era outro lá, enfim. E
E a gente conseguiu fazer um coletivo para conseguir passar os 30%, com a liderança muito forte da Marta Suplicy, na época, né? E eu me lembro que teve uma sessão e as mulheres iam falando, e como eu era marinheiro de primeira viagem, fui ficando lá para o final, e tudo que eu tinha pensado para dizer já ia sendo dito. Eu disse, meu Deus, e agora? O que eu vou dizer, né? E aí, de repente, eu pensei e fui escrevendo rapidinho antes de subir para a tribuna, isso que eu vou compartilhar com vocês, porque eu acho que a coisa que mais constrói, como diz o Maturana, é o amor. E fazer uma campanha baseada em uma comunicação não violenta, de que não é embate, é debate, de que não estamos entrando para fazer uma guerra, mas para conquistar a paz. E é isso que eu sinto nesse mandato de vocês. Ainda que com muita firmeza, com muita clareza, com muita disposição, não é? De não nos deixar curvar diante das circunstâncias, nem de quem quer nos intimidar. A nossa linguagem é a linguagem da luta e de paz. Eu vou compartilhar isso aqui, que foi muito forte na minha vida, em tudo que eu comecei. E acho que eu levei naquele momento. No sofrimento, somos Maria, mãe de um Deus crucificado. Maria sem alegria, dor sem futuro ou passado. Na renúncia, somos Amélia, de uma triste verdade. Amélia sem sonho, desejo ou vontade. No preconceito, Madalena. Nas praças apedrejadas, Madalenas ao pecado e à culpa predestinadas. E aí vem o grande mote. Só no amor temos os nomes e as formas de nossa estima, avós, mães, jovens formosas e eternamente meninas. Que o amor seja a grande inspiração para que não tenhamos que ser, não é, sempre o símbolo de sofrimentos, de renúncias, de apedrejamentos, de preconceitos e de anulação dos nossos conhecimentos e das nossas capacidades, que são muitas, para construir um Brasil e um mundo que seja economicamente próspero, socialmente justo, politicamente democrático, culturalmente diverso, ambientalmente sustentável e acho que disse todos eles, né? Muito obrigada, gente. Um grande abraço.